Olá pessoal! Ao longo da história da humanidade, os cientistas fizeram uma variedade de descobertas sensacionais. E hoje queremos falar sobre aquelas feitas pelos arqueólogos. Afinal, as civilizações do passado são muito mais interessantes e curiosas do que parecem à primeira vista. Os resultados de algumas escavações fizeram os cientistas quebrarem a cabeça. Algumas delas mudaram completamente a nossa compreensão da história. Quer dar uma olhada nessas antiguidades e descobrir um pouco mais das incríveis descobertas da humanidade? Então, vamos lá! Carroça com cavalos. Em 2011, arqueólogos chineses descobriram carroças de madeira e restos de cavalos em um túmulo da dinastia Zhou. Mas o que tem de mais nisso? As carroças já tinham sido encontradas antes, por exemplo, no Egito. O que acontece é que essa descoberta chinesa tinha quase 3.000 anos. Essas 5 carroças foram feitas em torno de 770 a.C. Elas tinham um total de 12 cavalos. E embora esta sepultura seja muito menor do que a do famoso exército de terracota, encontrado em 1974 na área de Lintong, esta descoberta é única porque não foi danificada nem no enterro, nem posteriormente, com as ações destrutivas dos ladrões de sepulturas ou com o tempo. Os arqueólogos acreditam que o túmulo pertence a algum oficial conhecido nos dias da dinastia. As placas, armas de metal e inscrições correspondem a uma pessoa com um alto nível de riqueza. Este túmulo foi uma descoberta verdadeiramente emocionante para os historiadores, porque permite entender os costumes fúnebres da época. E os defensores de animais podem respirar aliviados. Segundo os arqueólogos, a posição dos cavalos deitados de lado mostra que eles já estavam mortos na hora do enterro. Caverna de Lascaux. Provavelmente quase todo mundo já ouviu falar da Capela Sistina, a mais bela igreja pintada pelos mestres da Renascença. A Caverna de Lascaux é uma espécie de Capela Sistina da pintura primitiva. Ela está localizada no sudoeste da França, no vale do rio Weser, um afluente do rio Dordogne. Este lugar incrível foi encontrado completamente por acaso. Em 1940, 4 adolescentes estavam procurando por seu cachorro e de repente se depararam com um buraco estreito formado após a queda de um pinheiro que foi atingido por um raio. Os adolescentes relataram sua descoberta a um professor e logo a caverna começou a ser explorada. Os desenhos pitorescos e gravuras nas paredes da caverna não têm uma datação exata. Eles apareceram entre 18 e 15 mil anos atrás, e existem milhares desses desenhos. Os cientistas os dividem em 3 categorias: animais, pessoas e símbolos. A maioria das imagens são feitas em vermelho, amarelo e preto. Alguns dos desenhos estão perfeitamente preservados, enquanto outros estão danificados ou completamente destruídos. Cerca de 900 deles são de animais, entre eles 360 cavalos e 90 cervos. Mas a coisa mais surpreendente é que esses não são seres vivos estáticos parados no lugar. Os antigos artistas os retrataram em movimento e de forma bastante realista. Muitas dessas pinturas pré-históricas foram tão bem preservadas que chega a ser difícil acreditar na sua idade. Esse fenômeno é explicado pela presença de uma espécie de crosta transparente de sais na caverna. Ela protege as imagens como um antigo revestimento de verniz. Infelizmente, nos últimos anos, o mofo e vários fungos penetraram na caverna e, portanto, os especialistas têm feito grandes esforços para garantir que a arte rupestre original não seja perdida. Máquina de Anticítera. Quando se trata do primeiro computador, a maioria das pessoas pensa nas grandes máquinas de computação dos anos 40. No entanto, os cientistas conhecem outro exemplo de mecanismo incrível descoberto muito antes. No ano de 1900, uns pescadores encontraram os restos de um antigo navio no fundo do mar. No ano seguinte, com a ajuda de mergulhadores, arqueólogos gregos iniciaram um estudo sobre o navio naufragado. Descobriu-se que era um navio mercante romano que afundou entre 80 e 50 a.C. Um grande número de artefatos foi retirado do naufrágio: estátuas de bronze e mármore, ânforas e tudo o que você espera encontrar em um navio antigo. Entre outras coisas, havia um pedaço disforme de bronze, todo coberto de depósitos de calcário. É provável que qualquer um de nós teria jogado fora essa peça achando que era algum lixo, mas nós não somos cientistas. Ao limpar a peça, descobriu-se um mecanismo complexo com uma infinidade de engrenagens de bronze.
restos de eixos de transmissão e escalas de medição. Também foi possível identificar algumas inscrições em grego antigo. É claro que depois de 2000 anos no fundo do mar, o mecanismo já estava bastante danificado quando foi encontrado, mas mesmo assim despertou um grande interesse nos pesquisadores. Foi preciso um trabalho meticuloso de mais de uma década para limpar o dispositivo. Como resultado, os cientistas concluíram que a peça era um antigo computador analógico grego. Ele era usado para calcular o movimento dos corpos celestes e permitiu conhecer a data de 42 eventos astronômicos. Além disso, a máquina de Anticítera poderia ter ajudado a monitorar o ciclo de jogos esportivos antigos. Infelizmente, a tecnologia usada para fazer tais dispositivos foi perdida e a humanidade foi capaz de aproximar-se dela novamente apenas no século XIV. Pompeia. Hoje em dia todos sabem sobre Pompeia e o trágico destino dessa cidade. A erupção do Vesúvio na segunda metade de outubro do ano 79 a.C. destruiu completamente Pompeia, cobrindo a cidade com uma camada de cinzas vulcânicas. Durante muito tempo, ninguém soube da existência da cidade. Ao construir um canal no rio Sarno em 1592, o arquiteto Domenico Fontana descobriu parte da muralha da cidade. Mas, pelo que parece, no século XVI, essa não foi uma descoberta sensacional. Em 1689, durante a construção de um poço, foram encontradas as ruínas de um edifício antigo contendo uma inscrição com a palavra Pompeia. E somente no século XVIII, finalmente, começaram as verdadeiras escavações. Os monumentos encontrados foram restaurados. Os achados que não foram enviados para o museu foram deixados no local para exibição pública. E foi desenvolvido até um plano de rotas de excursão. Durante a escavação, descobriu-se que a cidade foi preservada como era antes da erupção, completamente. Sob os vários metros de cinza foram encontradas ruas, casas com mobília completa, restos de pessoas e animais que não conseguiram escapar. Parece triste, mas para os cientistas, essa descoberta foi e é, até o dia de hoje, de um valor simplesmente inestimável. Afinal, é quase como obter fotos detalhadas de uma época em que as câmeras nem sonhavam em existir. Em 1870, descobriu-se que havia espaços ocos no lugar dos corpos das pessoas e dos animais enterrados sob a camada de cinza vulcânica. Enchendo esses vazios com gesso, foi possível reconstruir as poses das vítimas da erupção. Hoje em dia, Pompeia é considerada um patrimônio mundial da Unesco e é um museu a céu aberto, visitado anualmente por cerca de 2,5 milhões de pessoas. Pedra de Roseta. Em 1799, durante a construção de uma fortificação na cidade egípcia de Roseta, o capitão francês Bouchard tropeçou em uma grande pedra coberta de inscrições incompreensíveis. Felizmente, o oficial era educado e percebeu que a descoberta seria de grande valor para os cientistas. Desde 1802, a pedra se encontra em uma das salas do Museu Britânico em Londres. Ela imediatamente despertou grande interesse de todos. As inscrições foram feitas claramente em 3 idiomas. A mais baixa era fácil de ler, era em grego antigo e continha saudações dos sacerdotes egípcios a Ptolomeu V Epifânio por sua ascensão. A inscrição superior consistia de hieróglifos e a do meio era um texto demótico. Os cientistas do século XIX não conseguiram ler essas duas partes, embora se esforçassem muito. Em 1822, o orientalista francês Jean-François Champollion começou a decifrar a Pedra de Roseta. Ele sugeriu que no texto os nomes de Ptolomeu e Cleópatra estavam destacados. A hipótese era muito ousada, porque antes acreditava-se que cada hieróglifo deveria designar uma palavra específica. No entanto, Champollion alegava que o alfabeto egípcio antigo era silábico, e ele estava certo. A descoberta de Champollion deu força ao estudo da escrita hieroglífica egípcia. Cópias da Pedra de Roseta são lembrancinhas populares do Museu Britânico até hoje. Tumba de Tutancâmon. Se você perguntar a uma pessoa aleatória qual dos faraós ela consegue se lembrar, você provavelmente ouvirá o nome de Tutancâmon. No dia 4 de novembro de 1922, o túmulo de Tutancâmon foi descoberto por Howard Carter e pelo arqueólogo amador Lord George Carnarvon. Esta é praticamente a única tumba que não foi saqueada e chegou aos cientistas em sua forma original, apesar de ter sido aberta 2 vezes por ladrões.
Na tumba, numerosos ornamentos foram preservados, bem como um sarcófago de ouro puro com o corpo mumificado do faraó. Algo realmente incrível. Cada descoberta foi cuidadosamente descrita antes de ser removida da tumba. Esse processo levou cerca de 8 anos. Agora, imagine quantos itens estavam ali dentro. Um faraó é um faraó. A descoberta da tumba foi um dos maiores eventos da história da egiptologia e da arqueologia mundial. Além de permitir aprender mais sobre a vida naquela época, também despertou o interesse dos pesquisadores pela cultura egípcia, e é precisamente à tumba de Tutancâmon que devemos as histórias sobre as maldições dos faraós. As supostamente misteriosas mortes dos membros da expedição ainda assustam as pessoas mais impressionáveis. Geóglifos de Nazca. Os geóglifos são padrões no solo com mais de 4 metros. Muitos geóglifos são tão grandes que só podem ser vistos do ar, e o exemplo mais famoso são os geóglifos de Nazca. Em um imenso planalto existem cerca de 30 desenhos, além de cerca de 13.000 linhas e listras e umas 700 figuras geométricas. A profundidade aproximada das linhas é de 10 a 15 centímetros, e elas são feitas da maneira mais simples possível, ou seja, removendo a camada avermelhada superior da rocha. Devido ao clima semideserto, elas foram preservadas desde os tempos antigos. Como as imagens têm várias centenas de metros de comprimento e são difíceis de reconhecer do solo, os geóglifos de Nazca foram oficialmente descobertos apenas nos tempos modernos, quando as pessoas sobrevoaram o Planalto na primeira metade do século XX. Mas por que eram necessárias essas imagens tão grandes que não podiam ser vistas sem escalar uma montanha alta? Antropólogos, etnólogos e arqueólogos estudaram a antiga cultura de Nazca para tentar determinar o propósito dessas linhas e figuras. Uma hipótese é que os antigos criaram essas imagens tão grandes para que pudessem ser vistas pelas divindades celestes. Mas até hoje os pesquisadores não chegaram a um consenso sobre isso. Talvez as linhas tenham algum significado astronômico ou religioso. Por exemplo, foram observadas algumas coincidências das linhas e a posição do Sol no solstício de verão. As figuras de animais poderiam marcar os caminhos pelos quais as procissões cerimoniais se moviam, possivelmente terminando com o sacrifício desses animais. Mas esse é um mistério que ainda precisa ser resolvido. Moai. Você já ouviu falar das cabeças de pedra da Ilha de Páscoa? Essas estátuas chamadas de Moai são um dos mistérios dos tempos modernos. Acredita-se que as enormes estátuas, a maior das quais pesa 86 toneladas, foram feitas entre os anos 1250 e 1500. Foi preciso um esforço físico incrível e uma estratégia realmente criativa para fabricar e transportar os Moais. O maior deles mede quase 10 metros de altura e todos eles foram feitos em um só lugar. A maior estátua da ilha é o El Gigante, com cerca de 21 metros de altura e umas 165 toneladas. Mas esta estátua está inacabada e se encontra na pedreira. Tudo isso foi criado à mão, sem a ajuda do ferro. A maioria dos Moais está localizada ao redor do perímetro da ilha. Acredita-se que desta forma as tribos locais representavam espíritos ancestrais. As estátuas olham do oceano para as aldeias, como se estivessem observando as pessoas. A exceção são as 7 estátuas de Ahura Kivi, que estão de frente para o mar para ajudar os viajantes a encontrarem a ilha. Ei, amigão! Você quer conhecer algumas tecnologias novas e uns gadgets legais? Sua mente já está no futuro? Você adora máquinas enormes e não pode imaginar sua vida sem robôs? Então dê uma olhada no Tech Zone e veja um monte de vídeos sobre essas coisas. Ficou interessado? Ótimo! O link está na descrição.